Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tada Bhaktai Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana iti namine Vanchakalpatarubhyasya Kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Então, eu presto minhas reverências e peço a misericórdia do meu amado mestre espiritual, Om Vishnupada Stodara Shri Shri Mahashla Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia do meu amado Shiksha Guru, Om Vishnupada Stodara Shri Shrimad Shlabhaktivigyana Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia dos nossos amados mestres espirituais, Om Vishnupada Stotara Shri Shrimad Shlabhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada, Om Vishnupada Stotara Shri Gaura Govinda Swami Maharaja, Shri Bhakti Rakshak Siddhara Goswami Maharaja, Shri Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaja, Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada e todo o nosso Guru Varga, toda a nossa sucessão de mestres espirituais do Gaudiya Vaishnavismo, a todos os devotos e Vaishnavas e Vaishnavis. Hare Krishna. Então, hoje a gente está aqui no auspicioso dia de Nishinradeva, Nishinra Chaturdasi. É um dia muito auspicioso, muitas pessoas não têm ideia da importância desse dia, porque é uma tradição a gente adorar Radha e Krishna. Porém, Shri Gurudeva fala, até postei o texto hoje, que além de Radha e Krishna, a única encarnação divina que nós adoramos é Nishinradeva. Porque Nishinradeva é o protetor dos devotos, né? Então tem um texto que fala sobre isso. Eu vou mostrar para vocês também esse livro aqui, ó, O Príncipe Destemido. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, é muito bom. Pois é, conta a história toda de Prahlada Maharaja e de Nishinradeva, toda a saga. E eu vou introduzir esse assunto e o Madana vai contar a história, né? Mas eu vou falar de alguns pontos. Então esse livro é muito bom, de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, um livro fininho, você lê uma noite, né? Muito bom. Então, nesse texto, quem é o Senhor Nishinradeva? É uma aula que Gurudeva dá no dia de Nishinra Chaturdasi, né? E aí, o que ele fala? Ele fala que Nishinradeva é o próprio Krishna, né? Não há diferença entre Nishinradeva e Krishna. Porém, tem a especialidade de que Nishinradeva é a manifestação da chakra de Krishna. Chakra, para quem não sabe, é a arma de fogo, né? Então, a especialidade de Nishinradeva, até pela história dele, quando a gente ouvir, é o que? Acabar, destruir, né? Com o mal, né? Gurudeva fala nesse texto que se a gente tem algum problema com demônios, ele usa essa expressão, né? Que Nishinradeva é a pessoa apropriada para ajudar a gente. Se a gente tem para ter um problema com demônio, é um problema sério, né? Então, se você tem algum problema muito grave, especialmente problema no âmbito mais profundo, espiritual, então Nishinradeva é quem pode ajudar você. Então, não é para qualquer... Imagina, uma encarnação da chakra de Krishna. Porque o que acontece? Na verdade, Nishinradeva, ele só encarna. A história dele, vocês já devem saber alguma coisa, para salvar um devoto puro, que é Prahlada Maharaja, né? Madana vai contar os detalhes da história. Mas ele só encarna para isso.
né? Porque tem toda uma questão. Prahlada era um devoto puríssimo do Senhor, e desde pequenininho, Prahlada Maharaja, ele já amava Krishna, já adorava Krishna. Ele nasceu assim, né? Então, desde pequeno, ele ia para a escola e os professores tentavam falar várias coisas. Vi o horário aqui. Os professores tentavam falar sobre assuntos, matérias mundanas, os coleguinhas também. E Nishinradeva e Prahlada Maharaj, o que ele fazia? Ele sempre falava de Krishna. Ele sempre falava, né, de vida espiritual, né? Ele sempre apresentava a filosofia de que nós não somos esse corpo, nós somos a alma espiritual. Então ele estava sempre pregando para os coleguinhas. E o pai dele foi vendo isso crescendo, crescendo cada vez mais, e foi ficando cada vez mais irritado com isso. Na verdade, o pai dele... Oi? Eu vou falar isso. O pai dele é chamado Hiranyakashipu, e ele é um demônio, teve um filho santo, uma coisa rara também. E o pai dele infernizava, teoricamente infernizava a vida dele. Aí o pai dele tentava colocar vários gurus e professores, pessoas para tentar dissuadi-lo da filosofia, na verdade não somente da filosofia, mas do caráter espiritual dele. Então o pai dele tentava de tudo, todas as armadilhas o pai dele tramava, e ele não caía, né? Ele sempre se mantinha firme e também não tentava nada contra o pai, né? Ele não pensava, eu vou sair de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, é uma história muito bela, assim, né? De tolerância, né? A história de Prahlada Maharaja. E, assim, a capacidade de amor que ele tinha pelo Senhor era tão profunda que o Senhor se manifesta exclusivamente para matar o pai dele, para matar esse demônio, né? E Prahlada Maharaj é salvo, né? E tem várias trocas amorosas com Nishinradeva. Então, assim, a gente vê como é que o Senhor pode se manifestar na nossa vida, né? Se a gente tiver o coração unidirecionado para Ele. O problema é que a gente não tem, né? A gente também lembra, porque o que é isso? A gente está falando de quê? De Sharanagati, que é rendição. Quando você tem rendição completa ao Senhor, completa significa não vou dividir o amor que eu tenho por Ele com os meus filhos, não vou dividir com o meu marido, não vou dividir com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, não vou, é tudo para o Senhor, que é uma coisa muito rara nesse mundo, né? Você tem que ter... Muitas encarnações, eu acho. Olha, Gurudeva, ele costumava falar que a gente tinha que pensar o seguinte, nessa vida, que ele falava, que as pessoas perguntavam, mas Gurudeva, como isso é possível? Nessa vida isso é possível? E ele falava, sim, nessa vida. Ele falava, do or die, faça ou morra. Porque se você pensar que você tem várias vidas, o que acontece? Você não vai fazer. Você vai pensar que na próxima você vai fazer. Então você tem que pensar que você só tem essa vida. Até porque no Srimad Bhagavatam está escrito, né, na escritura, que você pode vir como um animal, que você pode não voltar, que você pode demorar muito tempo para voltar. A chance que a gente tem de estar com uma vida humana, num corpo humano, numa vida, ela é muito, muito, muito rara. Isso é descrito no Srimad Bhagavatam. Então, a gente não pode pensar numa próxima vida, a gente tem que pensar nessa vida. Essa vida eu vou dar o meu melhor, né? A gente tem que ter noção, né? Noção de que eu ainda não consigo dar tudo para o Senhor. Eu tenho que ser sincero, né? Porque o Senhor, Ele aprecia a sinceridade. Não vou falar que eu dou tudo para Ele se eu não dou. Mas a gente tem que orar e pedir por isso, por essa devoção pura. E isso, na noite de hoje, é muito propício a gente poder pedir essa devoção pura, né? Por quê? Porque Nishinradeva, ele pode conceder isso, né? Especialmente se a gente for ver a especialidade dele, que é o quê? Matar demônios. Eu fiz um resuminho aqui e anotei isso. Na verdade, também, para quem não sabe, Nishinradeva é a encarnação do Senhor que vem em forma de leão, metade homem, né?
E eu já disse que é com o objetivo de proteger os devotos. Por essa razão, porque ele vem única e exclusivamente para proteger para lá da Maharaja, né? Então, aí eu pensei em algumas coisas para falar, porque, assim, se a gente for pensar, ele vem para proteger os devotos, né? Tem várias coisas aqui interessantes. Aí a gente pode pensar assim, bom, então eu já falei, né, que Gurudeva fala que a especialidade dele é matar demônios, e que se nós temos problemas com demônios, né, especialmente isso, nós devemos chamar por Nishinradeva. Por isso que é interessante cantar esse mantra que a gente cantou, Nishinrastuti, algumas vezes por semana, né? E o próprio Shila Gurudeva cantava esse mantra, tá? Então, assim, não é uma coisa da minha cabeça, não, né? Como ele disse aqui, ele fala exatamente assim, se você tem quaisquer dificuldades ou problemas com demônios ou outros problemas similares e chamar por Nishinradeva, ele virá e o salvará. Portanto, os Vaishnavas têm uma consideração especial por Nishinradeva. Nós não adoramos outras encarnações como Vamanadeva, Kurmadeva ou Kalki, mas nós adoramos Nishinradeva. Então, muita gente pensa, eu já ouvi gente falar assim, mas está misturando, né? Deve adorar só Radha Krishna. Tudo bem, você não precisa ter ele no altar. Ou pode ter. Aí, eu não sei, cada um tem a sua especialidade, né? Mas, assim, nos altares tradicionais da Gaudiya Mata, não tem Nishinradeva, porque é o amor puro de Madhurya Rasa, né? De amor extraconjugal, desse amor apaixonado de Radha e Krishna. Mas, a gente está vendo aqui que, quando a gente não tem a realização desse amor e precisa de uma proteção extra, né? O Senhor Nishinradeva, ele está aqui para ajudar. Então, a gente não deve negar essa ajuda. E tem esse mantra que eu postei, inclusive, nos stories do Instagram, para quem quiser ver. E esse mantra que a gente cantou agora, que está gravado na primeira live, que é o mantra que a gente cantou no final, que é o mantra que a gente pode cantar sempre que a gente... Assim, existe uma sequência de mantras que a gente vai fazer a apostila. Se puder cantar todo dia, é ótimo, né? Senão, a gente pode cantar algumas vezes por semana. Então, dentre tantas coisas para se falar, o que eu pensei? A gente pode se perguntar, tá, tudo bem, mas ele protege os devotos, né? Mas como assim? Proteger de quem? Né? Então, assim, a gente já sabe que ele protegeu Prahlada de um demônio. Mas será que a gente sofre a mesma coisa que Prahlada sofria? Não, a gente sofre. Como? Tem algum demônio encarnado perseguindo vocês? Onde eu moro não tem vários. Gente, eu não estou falando de gente perturbada, estou falando de demônio. Hiranyakashipu, vocês não têm ideia. Demônio que significa o quê? Significa, não é aquele pessoa de chifrinho, não. É aquela pessoa que ela tem muito poder espiritual, porque ela pratica muita austeridade, pratica o cantar de santos nomes, muito mais que a gente, faz muita prática espiritual, muitas vezes está disfarçado de guru, tá? Envolve, por conta disso, ele tem vários siddhis, poderes místicos, envolve vários tipos de pessoas e pode fazer muita coisa através, principalmente da mente, tá? Então, demônio não é aquela pessoa, aquela vizinha chata que enche o saco, aquele cara chato do trabalho. Demônio é aquela pessoa assim, cara, eu sou capaz de te matar, entendeu? Se você não tiver uma força espiritual muito grande, aquela pessoa pode te trazer prejuízo só de pensar em você. Pode matar seu sadhana, pode matar sua vida espiritual, sua devoção. É claro, e aí é o ponto que eu queria chegar, que tem várias pessoas no dia a dia, várias coisas que vão matando, entre aspas, se eu usar essa expressão, né, a nossa vida espiritual. Às vezes a nossa família não concorda, às vezes os nossos amigos criam problemas, às vezes até mesmo o grupo de devotos, né, tem questões, tem intrigas,
tem situações difíceis. Então, assim, isso é particularidade da vida humana, não tem jeito. Só que, será que isso é realmente demônio? Srila Bhakti Rakshaka, ele fala uma coisa muito interessante, sabe? Assim, ele fala que tudo que acontece com a gente externamente é uma consequência da nossa mente, do que acontece internamente. Então, quando a gente fala, mas aquela pessoa está infernizando a minha vida, ele fala, não, o problema não é da pessoa, o problema é o que está na sua mente, o problema é como você está enxergando as coisas, o problema são as suas atividades, inclusive as atividades de agora, as suas atividades passadas e os frutos que você está colhendo dela nesse momento. Então você deve tolerar, né? Eu vou falar sobre isso. Tem um verso muito importante que a gente pode decorar que fala sobre isso. Então, será que essas pessoas são demônios? Porque para um santo de verdade, como Prahlada Maharaja, vocês acham que ele achava o pai dele um demônio? Ele não tinha o pai dele como um inimigo. Ele não achava que o pai dele era um demônio. Ele simplesmente olhava e falava, poxa, meu pai não concorda muito com a minha maneira de agir, né? E ele não gosta muito das coisas que eu faço. Mas ele, gente, essa é a característica de um santo. Ele não achava que o pai dele era um inimigo. Ele não achava. Ele realmente acreditava que o pai dele estava tentando ali fazer alguma coisa, ajudá-lo, tinha um ponto de vista diferente. Ele não olhava para o pai como inimigo. É muito como a gente olha para o ambiente. O tempo inteiro a gente olha, né? E eu estou me incluindo nisso, tá? E fala, pô, essa pessoa, né, tá fazendo uma coisa errada, essa pessoa está fazendo isso, aquilo. Não, então assim, Prahlada Maharaja, um Mahabhagavata, porém tem discussões, né? Porque existem vários níveis de devotos e Prahlada ele não está no nível mais elevado, tá? Tem vários níveis, os Pandavas estão acima de Prahlada Maharaja, né? Ambarisha Maharaja, enfim, tem uma parte só sobre isso no Srimad Bhagavatam, né? Até chegar aonde? Nas Gopis, que são as devotas mais elevadas. Essa daí não vê nada na frente, só vê Krishna. Podia passar o maior demônio do mundo, que Gopi não vê demônio, ela só vê Krishna. Então tudo é uma questão de ponto de vista, de mente, de estado mental. Isso é uma coisa muito... Gente, isso é uma sacada muito importante. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida pensando assim, aquela pessoa, meu marido, não estou falando do meu marido não, mas eu já ouvi isso. O meu marido não deixa eu praticar, o meu filho, né? O fulano me inferniza, o meu trabalho é uma droga, né? O meu trabalho só tem gente chata me perturbando. Quanto eu ouço falar isso, né? Eu, principalmente como psicóloga, as pessoas, como um imã, eu atraio as pessoas falando. E é difícil você falar para a pessoa, às vezes, assim, não é a pessoa, é você. Você que está com problema, você que está enxergando essa pessoa assim, você que tem um problema com essa pessoa, isso é resultado das suas atividades. O trabalho que você está hoje é resultado do que você está fazendo e do que você fez no passado. Todas essas pessoas que estão no seu convívio, elas não estão no seu convívio por acaso. Então você deve tolerar. Eu já tentei falar, gente, eu me lembro, tentei falar isso para uma pessoa, não preciso falar, e a pessoa falou, não, que isso, quase falou, você está louca, não é isso, né? Realmente eu sou vítima dessa situação. Mas é muito difícil a gente enxergar isso. É muito difícil. Mas você pode estar ali achando assim, pô, aquela pessoa está fazendo aquilo, caraca, está me torturando. Mas se você, pelo menos, parar o que eu falo, né? Você parar, olhar e falar assim, eu posso não realizar isso, mas teoricamente eu sei que não existe vítima, eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Porque isso é a perspectiva de uma pessoa amadurecida. Ela nunca olha para o outro e pensa que ela é vítima. Ela sempre se coloca como responsável. Quando o fulano fala, pô, mas você não fez isso, sei que realmente não fiz. Me desculpe, a culpa é minha, vou fazer melhor. Ela não rebate. Não, foi você que não fez, a culpa é sua. Né? Essa coisa de culpa é uma coisa do ego, totalmente do ego. Então, o devoto puro é o aspecto psicológico mesmo de uma mente pura. O que ela pensa? Simplesmente
meu pai, ele não está fazendo nada demais, né? É isso, acabou. Ou ele pode estar fazendo alguma coisa demais, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que tolerar, não tem problema. Ele é meu pai, ele não pensa, ele é meu inimigo, ele é o problema da minha vida, mas que ódio, eu quero matar ele. Ele nunca pensou isso. E a gente pensa isso. Então essa é a diferença. Por mais, como eu disse, que ele não seja o devoto do nível mais elevado, né? Que quando você chega... Tem vários níveis, a gente pode discutir isso um dia, que acho que se discutir isso aqui agora vai fugir muito do assunto, mas ele está num nível de elevação, né, onde ele não enxerga o outro como inimigo e, como eu disse, as gopis, por exemplo, as pessoas no nível mais elevado, que são as gopis, essas pessoas transcendentalmente situadas, apenas absortas no Senhor, botam um negócio na frente delas, elas não enxergam nada. Shobhakshak Chakra dá um exemplo, acho que eu já dei, eu vou dar ainda no Padeshamrita, dos amiguinhos de Krishna, né? Brincando no rio, os sakas, os amigos, e Krishna, Shobhakshak Chakra conta isso, eu vou falar isso acho que é paciência, eu já falei. Ele fala o seguinte, que os amigos não ficavam assim, esse rio tem veneno, eu não vou beber, eu vou chamar Krishna, não sei. Simplesmente eles bebiam, eles sabiam que a Amuna, eles mergulhavam numa parte em que Kaliya frequentava, que é a serpente venenosa, só que eles não estavam nem aí, eles bebiam aquela água, desmaiavam, e Krishna ia lá e revivia eles. Eles tinham plena convicção de que Krishna era o seu mantenedor e seu protetor. E eles nem pediam para Krishna proteger. Shobhakshak Chakra fala, exceto em casos assim, como o que aconteceu com a colina de Govardhana, que Indra mandou muita chuva e realmente estava uma situação muito calamitosa. Né? Aí pediram, Krishna. Mas geralmente esses devotos não pedem por ajuda. Então isso é uma outra característica. Além dele não ver como inimigo, né? Dele ter plena tolerância, ele não pede ajuda. Então, ele nunca pediu ajuda. Prahlada Maharaj nunca fez uma oração assim, como eu faço sempre. Senhor, por favor, me proteja de todo mal. Essa é uma das minhas orações preferidas. Aí hoje eu fiquei meditando nisso, né? Eu falei, nossa, né? Ele nunca pediu ajuda. Porque eu sempre oro assim, por favor, Senhor, me ajude com isso, me ajude com aquilo, me ajude com aquilo, me ajude com aquilo. Né? Nós somos muito pedintes através do nosso cristianismo, a gente pede a gente vê um Deus que a gente só pede. Lá não, né? Eu acho isso bonito, porque pelo contrário, eles tratam Deus, né, com tanto amor, com tanto carinho. Nós tratamos Deus com carinho, mas às vezes é uma pegadinha. Nós devotos. Mas às vezes eles fazem comida, né, são os indianos, a filosofia de Bhakti, né? Mas aí tem uma questão, você está falando do catolicismo ou alguma coisa do tipo, porque às vezes você pede um pão de cada dia. Mas aqui a gente está falando pedir por proteção para praticar Bhakti. Você poderia pedir, Senhor, me ajuda a praticar Bhakti, me proteja do mal, me proteja dos obstáculos. Mas nem isso, o devoto, a gente deve pedir isso, porque a gente está no estágio que a gente precisa disso, de oração e pedir. Mas nem isso esse devoto fazia para lá do Maharaj. Então veja, as duas características, não enxerga com equanimidade, não enxerga amigos ou inimigos, enxerga tudo igual e ele não pede nada para si. Está lá quase morrendo, o pai quase matando, né? Motivo para qualquer um ter raiva. Imagina seu pai a tentar matar você várias vezes. Ele não faz um desejo da gente. Como é grave isso. Imagina se fosse minha mãe tentando me matar. Então ele se mantinha tranquilo, completamente tranquilo. Então era isso que eu queria dizer, né? Quem são esses demônios, né? Isso o Srila Prabhupada fala no Srimad Bhagavatam. Existe um verso no Srimad Bhagavatam. Quem tem Srimad Bhagavatam é o 7º capítulo, que fala, o 7º capítulo fala sobre essa história de Nrsimhadeva e de Prahlada Maharaj. Madana vai citar algumas citações, mas quem são os verdadeiros demônios? Onde eles estão? Eles estão dentro da gente. Eles estão na nossa mente, né? Por quê? Na verdade, não é nem por quê. Como? Era a pergunta que eu queria fazer. Que tipo, como assim, demônio na minha mente? Né? O falso ego, a ignorância espiritual. A ignorância no sentido de quê? Não é ignorância que eu não sei um conhecimento material. É ignorância no sentido de que
eu penso que eu controlo as coisas, eu penso que eu estou dando essa palestra, eu penso que eu faço as coisas, eu penso que eu, por meu próprio esforço, tenho isso aqui, e não é. Hoje ela chegou aqui, a Lakshmi, e falou assim, nossa, isso aqui se transformou num templo. Eu falei, pois é, não foi pela minha vontade não, né? Isso aí veio sem eu querer. Aí a gente até brincou, ela falou, é assim que as coisas acontecem. Assim que as coisas boas acontecem, quando a gente não deseja, né? A gente está tentando manipular Porque as urnas, né? vai alguma pessoa tentar fazer às vezes isso aqui, não vai conseguir, entendeu? Cada pessoa tem uma especialidade. Não adianta eu quero fazer aquele serviço, né? Lá em casa, eu moro sozinha numa casa grande assim também, e vou fazer um kirtan, até hoje, quantos anos? Na verdade, por que a gente faz isso aqui? Porque a gente teve as bênçãos de um devoto puro. Ele falou, faz isso. E até o detalhe da casa foi colocado para ele. Porque o vizinho, enfim, toda a problemática que a gente já sabe, que foi um arranjo para a gente poder estar aqui hoje. Então, enfim, foi sem fugir do assunto. Então, quem são os demônios? A luxúria, a nossa luxúria, né? O nosso desejo material, a nossa ganância por conquistas materiais, por querer várias coisas, querer várias realizações, né? Em resumo, o nosso desejo de desfrutar em separado do Senhor. Aí está sempre querendo alguma coisa que não é para Krishna. O devoto puro, o devoto do Senhor mesmo, ele quer o quê? Ele quer sempre satisfazer Krishna. Tudo que ele faz, ele não faz, eu vou fazer essa praçada porque uma delícia. Não, ele faz por prazer de Krishna. Né? Tanto é que o devoto, às vezes, no dia de Ekadasi, ele cozinha arroz, que ele não vai poder comer. Hoje de manhã ofereci um creme crack, né? A gente tenta. Você não vai comer aquilo, mas você oferece a ele, a Krishna. Krishna é o mais importante, né? Sem você querer desfrutar daquilo. É muito difícil, porque até no relacionamento, né? Imagina se seus filhos uma hora viram para você e falam assim, mãe, desculpa, bye bye, não tô mais afim, tá? Vou lá. Você vai falar o quê? Te dei a vida inteira, isso, agora você vai me abandonar? Então é um relacionamento condicionado, né? É um relacionamento totalmente condicionado. Como a Sudevi falou aqui quando ela esteve aqui. Eu sou casada. Claro que ela estava sendo humilde dando esse exemplo. Mas ela falou, me lembro, né? Inclusive joguei essa palestra na internet, no YouTube, vou compartilhar. Ela falou, vocês pensam que eu tô com Kishore Mohan por amor puro? Não, porque ele vê minhas passagens, é ele que vê isso, aquilo pra mim, ele que resolve tudo pra mim. Então esse apego é um apego que material. Madana é a mesma coisa, imagina, faz um monte de coisa pra mim, vê as minhas viagens pra Índia, resolve um monte de coisa, eu não sei dirigir. Então, eu posso não ter consciência disso, mas existe eu sou uma pessoa independente, mas existe no fundo ali, de uma forma bem tênue, existe uma coisa assim, ele proporciona essas coisas. Porém, eu já até falei isso para ele, não é você que faz nada. Se você bater as botas amanhã, Krishna vai manter tudo da mesma forma. Não tenha dúvida disso. Tudo vai acontecer da mesma maneira. Não vai ter nada. Porque não é ele que faz. É Krishna que faz. Então o devoto puro, ele aceita isso. E o demônio, o nosso falso ego, né? Os nossos demônios, que a gente pensa que é externo, não é. A gente está sempre querendo desfrutar em separado, né? Então, eu até anotei isso aqui. Esses são os verdadeiros demônios. Não é o que está fora, é o que está dentro. Eu sempre lembro muito, Srila Bhakti Rakshak fala isso, o Padre Shambhita vai bater muito nisso, né? Que a gente só vai poder alterar isso, mudar isso, a partir do momento que a gente realmente realizar isso. Nossa, o problema está realmente comigo, sabe? O que é aceitar. Às vezes um Vaishnava te repreende e você fica pé da vida. Isso já aconteceu comigo. Mas se você aceita, na verdade a repreensão de um Vaishnava é uma bênção. Se um devoto é mais experiente que você, ele fala, olha, não fez isso, isso não é legal. Você tem que encarar aquilo como o quê? Com humildade, como uma bênção e falar, nossa, essa pessoa ela sabe o que está falando, obrigada, eu vou procurar fazer agora da forma correta. Sabe? A Prabhupada fala isso também. É bênção mesmo. Ele fala, ele fica feliz quando um
devoto Repreende. repreende, né? Shila Prabhupada. Porque ele falava assim para os outros que eram discípulos dele, ele falava assim, quem vai me repreender? Você? Pois é. Então, assim, que olhavam ele realmente como um santo, então não via os defeitos dele, ele queria que alguém falasse os defeitos dele. Né? Pois é. Então é uma dádiva se você tem devotos perto de você que são mais experientes, que podem te ajudar, que tem uma coerência no sentido de que o que eles falam, o que eles pregam, é o que eles praticam e aquilo tem um efeito. Então, assim, aceita, porque é muito bom isso, é muito raro, sabe? Assim, a gente ficou aqui, né, esperando se Devak Mahan. Por quê? Porque são pessoas que a gente pode falar sobre alguns problemas que a gente não pode falar com todo mundo, porque a gente pode ali lidar, falar, né, de igual, conversar, expressar algumas coisas que é muito difícil. Então, quantas coisas eu ouvi aqui, quantas coisas a Sudev me aconselhou, me falou, faz isso, faz aquilo, isso é assim, isso é assado. Você pensa que eu falei, não, isso aí, não. Não, eu ficava muda, ouvindo tudo. Então, isso é um treinamento para a humildade e para você conquistar um guru. Porque enquanto você não estiver pronta para isso, o mestre espiritual não vai aparecer. Porque senão ele vai aparecer agora e você vai falar, tá me corrigindo nisso, naquilo, não vou aceitar isso. Né? Então, quando você encontra um Vaishnava mais experiente, você se submete, o que eu ficava fazendo aqui? Cozinhando o dia inteiro, tentando descobrir os mínimos detalhes, com muita dificuldade, porque eu fui treinada para isso, né? Sempre que vem um Vaishnava eu cozinho, as pessoas me chamam, enfim, já fiz isso há muitos anos e continuo fazendo quando agora vem aqui. E se eu fosse pensar, não vou fazer qualquer coisa porque... Não, você tem que tentar agradar aquela pessoa. Ela serviu meu Gurudeva há anos e anos. Ela cozinhou para o meu Guru antes dele partir. Então, tudo que eu pude fazer ali, sem medir esforço, para tentar entender o que ela queria, como ela queria, que foi muito difícil e que no final das contas eu descobri que era o mais simples, eu tentava fazer. Exausta, mas tentava, porque eu tinha que cozinhar para todo mundo e cozinhar separado. Então, isso são pequenas coisas, assim... Hoje em dia, os devotos não se comportam assim. Os devotos neófitos, eles querem, ou mais novos, né? Eu não gosto dessa palavra neófito, porque às vezes o devoto é mais novo, mas ele tem uma mentalidade mais amadurecida. Isso é muito relativo também. O que ele quer? Ele quer falar, ele quer dar lição, ele quer dar ordem, ele não aceita uma repreensão, né? E a gente deve aceitar, porque isso é uma misericórdia. Se Krishna mandou um devoto mais experiente que você para isso, isso é uma misericórdia. Então, eu anotei algumas coisas aqui, porque aí eu fiquei pensando, né? Nesse texto de Gurudeva, se a gente for pensar, tem 3 personagens. Nishinradeva, ainda não completou 40 minutos. Hiranyakashipu e Prahlada Maharaja. Então, Nishinradeva quem é? O próprio Senhor Supremo, né? A própria fonte, a própria encarnação divina, a fonte de toda a bem-aventurança e amor. Mesmo que não seja... Krishna, ele é Krishna, como o Gurudeva fala, né? Ele não veio desempenhar os passatempos doces como Krishna, a suprema personalidade de Deus, mas ele veio, né? Ele é o Senhor, ele é a fonte, né? Então, então, se a gente tem qualquer problema com qualquer coisa, a gente deve se referir a quem? A ele. Hiranyakashipu, o demônio. Quem é? Qual é o aspecto, né? A ignorância espiritual, né? A ilusão, a mentira, a luxúria, a ganância, desejo por conquistas, né? Então, esse é Hiranyakashipu dentro da gente. Nishinradeva é o quê? É a própria super-alma, o próprio Senhor, né? A iluminação na nossa mente, no nosso coração, né? E para competição também, porque... Competição. Eu não consigo falar nunca o nome dele, do demônio. Hiranyakashipu. Porque ele competia com Krishna, né? Porque ele fazia tanta austeridade. Mas é exatamente, mas olha só, isso é o que a gente faz. Porque quando eu quero a todo custo, por exemplo, conquistar um homem, Deus que me livre, eu estou fazendo o quê? Eu estou competindo. Ou, por exemplo, um homem quer conquistar uma mulher, mas aquela pessoa, ela pertence a Krishna. Se você for, isso é muito louco, mas se você for parar, eu estou competindo com ele, eu quero aquela pessoa para mim. É diferente um casamento arranjado pelo Senhor para que as pessoas possam servir a Deus, né? E procriar, e, enfim.
Mas tem vários aspectos onde a gente está querendo aquilo de todas as formas. E a gente está sempre, quase o tempo todo, competindo com o Senhor. Não é só Hiranyakashipu, esse demônio, que tem muitos poderes, né? A gente está o tempo inteiro competindo. Eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa maravilhosa, eu quero um marido, né? Essa pessoa não me satisfaz, é isso, aquilo. E quem deve ser satisfeito é Krishna. Quem deve ter tudo, né? Ele não deve pensar que essa pessoa não me satisfaz, ele deve pensar, eu devo satisfazer a Krishna. Né? A gente não deve pensar, eu queria isso. A gente deve pensar, eu vou dar isso a Krishna. A gente não deve pensar, querer pra gente. Então, esse é o aspecto da competição. A gente está o tempo inteiro competindo com o Senhor. E Hiranyakashipu é esse aspecto, né, do controle, da ignorância, né, de querer desfrutar em separado, de se sentir um controlador. Né? E para lá é o quê? É aquele devoto, né? É o devoto, é aquela parte mais, a essência, a nossa alma, que faz o quê? Não pede nem por proteção, não pede por comida. Se a gente for olhar as histórias dos santos Vaishnavas, se eles recebessem algum chapate, eles comiam. Se não recebesse nada, não comia. Mas isso é num nível muito elevado. Não é que a gente tem que passar fome, tá? Mas, então, não pede por proteção, não considera inimigos, é tolerante, aceita as dificuldades com resignação, aceita suas responsabilidades pelo fruto da ação. E ainda aqui nesse texto, Gurudeva cita um verso que eu vou falar para vocês. Gente, grave esse verso. Tem três versos importantes. Anubilasta sunyangana karmadya navritana kulena krishnanam. Anukulena krishnanam. Fugiu da minha mente agora. Que esse verso fala exatamente disso. Né, que a gente deve apenas querer satisfazer o Senhor Supremo. Né, devoção, fala de devoção pura. Começa Anubilasita Sunyam. Tem o verso que fala Trinada Pisunichena, né, que fala sobre a humildade, sobre a gente ser mais humilde que uma folha de grama e mais tolerante que uma árvore. E esse verso fala Tatenu Kampam Shamik Shamano Bunjanam Evadmam Kritam Vipakam Ridi Vagi Vapurbi Vidadam Namaste Divetayo Mukti Padesadaya Bhakti. Meu querido Senhor, aquele que sinceramente espera para receber a sua misericórdia sem causa, durante todo o tempo, pacientemente, sofrendo as reações de suas ofensas passadas e oferecendo respeitosas reverências com seu corpo, mente e palavras, essa pessoa é certamente elegível para obter seus pés de lótus, que são um abrigo até mesmo para a deusa da liberação. Então, está no Srimad Bhagavatam. Então, está tendo campanha é o quê? Tolerância, tolera. Está passando pelo perrengue, tolera. Né? A Sudeva também estava aqui, aí ela estava com dor de cabeça, eu falei, não quer um remédio? Passa logo. Não, prefiro tolerar, porque se eu tomar o remédio, olha a perspectiva, e passar, a dor de cabeça vai voltar. E aí a gente falou isso no âmbito mais elevado, nas dificuldades mais sutis, espirituais, se você não encara aquilo e, tipo assim, vou desviar, não vou olhar para isso de frente, para essa dificuldade, aquilo vai voltar em algum momento da sua existência, seja nessa vida ou na próxima. Então encara logo, o Shlabhakti Rakshak fala isso. Deixa, tolera. Porque se você ficar tentando evitar, perseguindo. Agora, se você entrega, se rende e deixa aquilo acontecer, o que vai acontecer? Aquele efeito negativo, ele vai passar. Uma hora ele vai passar, porque você deixou, né? Então, tolerância. Só que você também aprende, né? Através da tolerância, você aprende a passar por essa situação. Então, se ela vier de novo, você já sabe como é que tem que passar por ela. Exatamente, porque naquele sofrimento que eu estou passando, que você está passando, você tem um aprendizado. Aquilo ali não está na nossa vida por uma coincidência ou porque Krishna não gosta da gente. Aquilo isso é um outro aspecto que está escrito aqui no texto. É uma misericórdia do Senhor. Porque aqui Gurudeva fala, se você já é um devoto, né? Se você está servindo a Krishna e você ainda recebe, você vê para lá da Maharaja, no nível dele, o próprio pai querendo matar ele, se você ainda recebe alguma coisa ruim, aí você pode se revoltar e falar, o que é isso?
Não, isso é uma misericórdia. Kunti Devi também. Sabe o que a Kunti fazia? Kunti é a mãe dos Pandavas. Ela abria as mãos para o céu e falava assim: ó Krishna, traga-me mais dificuldades, mais e mais sofrimento e dificuldades, porque assim eu vou orar para você e vou estar mais próximo de você, eu vou querer estar com você. Então ela pedia por sofrimento, porque era a forma que ela sabia que tinha de recorrer ao Senhor. Então esses são os devotos muito elevados. A gente está querendo se livrar do sofrimento, se livrar daquela pessoa, se livrar daquela situação. Ao passo que se a gente se abre para aquilo e fala: vem, pode vir, eu aceito o que você está me dando. Então presta respeito àquela pessoa, que é isso, né? Está tendo o Kampan. E também Trinada Pisu Nityanam, você vem, pode vir, né? Você aceita uma repreensão. Hare Krishna, muito obrigada por você ter me ajudado a entender isso melhor, sabe? E, sabe, isso tudo é um treinamento. Para quê? Para quando você chegar nesse nível mais elevado, o que o Senhor Nishinradeva fez? Se manifestou só para Prahlada Maharaja. Você imagina o Senhor se manifestar daqui a... Você está tão rendida, que Krishna de repente aparece no meio da noite para você, tocando a flauta e falando: Lakshmi, vim te buscar. Agora você vai viver uma história de amor comigo. Uau! Hare Krishna! Você já não quer mais nada, você não liga para os seus filhos, você não quer mais nada, só pensa em mim. Eu vim te buscar, minha deusa celestial. Porque é isso que vai acontecer em algum momento, gente. Pode, muita loucura, né? Mas no nosso bhajana, em algum momento, a gente vai viver isso. E vai ser o momento mais feliz da nossa vida, quando a gente retomar o nosso relacionamento com Krishna e puder servir Ele pessoalmente. Mas começa o quê? Começa com os Vaishnavas mais experientes, depois com o nosso mestre espiritual, os Vaishnavas puros, e aí você depois pode fazer isso. Tem toda uma série para subir. Então aceita, tolera. E os inimigos são os nossos maiores mestres, porque eles que nos ensinam essa tolerância. Porque ter os amigos, não tem problema, tá tudo ótimo, tranquilo, amo meus filhos. Mas é aquela pessoa difícil que vai te ensinar isso aqui. Então, na verdade, estou falando isso para mim também, a gente tem que agradecer pela dádiva, né? A grande dádiva que essa pessoa está nos proporcionando, que é o quê? Autoconhecimento e libertação de todo esse drama que a gente vive, né? Que isso vai acabar. Então é isso que eu queria dizer, esse aspecto de Prahlada Maharaja, de Nishinradeva e de Hiranyakashipu, né? O que é o verdadeiro demônio e o que é o verdadeiro devoto e aonde a gente está situado, né? A gente está mais situado para a posição de Hiranyakashipu, que quer explorar a natureza material, né? Que quer que o outro me satisfaça, que não quer aceitar nenhuma repreensão, que não aceita nada, que quer desfrutar do que eu quero do meu jeito, eu quero as coisas que eu gosto, eu não quero saber, né? Não, mas eu quero satisfazer Krishna. Será que eu quero mesmo satisfazer Krishna? Como a gente vai saber? Sabe um bom sinal? A gente vai saber que satisfaz a Krishna se a gente começar a se sentir muito feliz. A gente vai ver os frutos disso na nossa vida, desse serviço na nossa vida. E o nosso mestre espiritual também vai estar muito feliz com a gente, e os Vaishnavas. Então, isso é um sintoma de que você está no caminho certo. Então, essa é a mensagem que eu queria falar no dia de hoje. E, para finalizar, o que eu digo é para a gente orar. Orar para o Senhor Nishinradeva, para que Ele possa nos abençoar na noite de hoje, para que a gente possa, de fato, ver, né, dentro de nós, de verdade, esse Hiranyakashipu, né, esse demônio que está dentro da nossa própria mente, esse demônio da ira, da avareza, da luxúria, das misérias, da angústia, dessa angústia por várias conquistas, por várias coisas, de pessoas e coisas, e essa ira que a gente sente, né?
todas essas coisas, todos esses sentimentos e emoções e hábitos e que a gente condensa no que a gente chama de anarta, que o Senhor Nishinradeva possa nos ajudar a ver isso de verdade na noite de hoje e para que a gente possa receber as bênçãos de Nishinradeva com essa gurunista, essa fé firme, né, que para lá do Maharaja tinha de que o meu Senhor é meu mantenedor, Ele é meu protetor, ter essa fé tão profunda, tão profunda, tão profunda, tão profunda, a ponto da gente não querer nada, né, não pedir nada. Então que a gente possa receber isso na noite de hoje, que o Senhor Nishinradeva possa nos abençoar, né, verdadeiramente nesse aspecto mais profundo, né, do nosso próprio ser. Então é isso que eu oro, que os nossos mestres possam nos abençoar, que Shila Gurudeva possa nos abençoar na noite de hoje. Hoje é uma noite muito auspiciosa para que a gente possa conquistar essa bênção que é bem sutil, né? Bem profunda. Então, Jai Nishinra Bhagavan Ki Jai, Jai Lakshmi Nishinra Ki Jai, Jai Prahlada Maharaja Ki Jai, Nishinradeva Ki Jai, Nishinra Chaturdasi Ki Jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari.